O Botafogo começa a semana com o pé direito e um cenário promissor à frente. Mesmo com um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos, o Glorioso já aparece entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e está muito próximo de alcançar a meta inicial traçada a chegar à pausa da data FIFA, bem posicionado na parte de cima da tabela. Isso tudo antes mesmo da disputa do tão aguardado Super Mundial. O clima entre os torcedores é de empolgação. O time não apenas avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil, como também garantiu vaga entre os 16 melhores da Libertadores. 2 sorteios importantes acontecem hoje, definindo os próximos confrontos em ambas as competições e, consequentemente, o caminho que o Botafogo terá que trilhar em busca de títulos de peso nesta temporada. E para quem estava pedindo reforços, a diretoria ouviu o clamor da arquibancada. 2 nomes já estão no Rio de Janeiro e devem ser apresentados em breve. Outro detalhe curioso que agitou as redes sociais foi a polêmica com a irmã de Neymar. Ela, que em outras ocasiões já se declarou torcedora do Botafogo, parece ter ficado incomodada com a vitória do clube e fez questão de demonstrar seu descontentamento. A reação gerou bastante repercussão, especialmente entre os botafoguenses, que não perderam tempo em lembrar que o clube vive um momento de ascensão. A internet não perdoou e a zoeira rolou solta. Voltando ao que interessa dentro de campo, a próxima partida é contra o Ceará, marcada para quarta-feira no estádio Newton Santos. É justamente esse jogo atrasado que pode fazer toda a diferença. Atualmente, com uma vitória, o Botafogo chegaria a 18 pontos, encostando de vez no Palmeiras, que tem 22, e se consolidando no G6 da tabela. Aliás, esse foi o objetivo. Desde o início da competição, brigar na parte de cima enquanto o time ainda passa por ajustes e um processo claro de reconstrução. Apesar do bom momento, o técnico Renato Paiva terá um desafio importante suprir a ausência de Jefferson Savarino, convocado para defender a seleção venezuelana. Resta saber como o comandante vai armar o time sem uma de suas principais peças. A dúvida gira em torno do esquema tático, se permanece com 2 linhas de 4 ou se aposta em uma formação mais ofensiva diante da necessidade de vencer dentro de casa. A tabela mostra um equilíbrio interessante. O Flamengo lidera com 24 pontos e o Palmeiras, mesmo vindo de 2 derrotas, aparece logo atrás com 22. Se vencer o Ceará, o Botafogo pula para 18 e entra de vez na disputa, ficando a apenas 4 pontos dos vice-líderes. Um cenário que parecia improvável há algumas semanas, mas que agora é realidade. O desempenho recente reforça a devolução da equipe. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas uma vez. O Ceará, adversário da vez, também vem bem com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota na mesma sequência. O duelo promete ser equilibrado, mas a pressão está do lado alvinegro, que precisa somar pontos e se afirmar entre os primeiros colocados. Com uma das melhores defesas do campeonato, apenas 5 gols sofridos, o Botafogo só fica atrás do Flamengo nesse quesito. Um sinal claro de que, mesmo com algumas limitações, a equipe tem mostrado consistência na retaguarda. Os reforços Caio Pantaleão e Álvaro Montouro chegaram para fortalecer ainda mais esse elenco. Ambos estão na cidade e devem assinar contrato nos próximos dias. A expectativa é que já integrem o grupo nos treinamentos desta semana. Álvaro, inclusive, foi convocado para a seleção sub-20 da Argentina, mas ainda é uma incógnita se ele vai se apresentar ou permanecer no Rio para iniciar a preparação com o restante do time. A semana será curta, mas intensa. O Botafogo treina nesta segunda-feira com atividade aberta à imprensa. Amanhã, o último treino antes do confronto será realizado no próprio Newton Santos. Depois da partida, os jogadores terão folga na quinta-feira, retornam na sexta para mais uma atividade e no domingo embarcam rumo aos Estados Unidos, onde disputarão o Super Mundial. Sobre a vitória no fim de semana, que gerou tanta repercussão, inclusive dentro da família Neymar, o sentimento é de que o Botafogo finalmente encontrou um caminho. A declaração antiga da irmã do craque, afirmando que sonhava ver Neymar com a camisa do Glorioso,
contrasta com a atitude recente de deixar de seguir o clube nas redes sociais. Isso, claro, gerou piada entre os torcedores, que aproveitaram para agradecer de forma irônica ao irmão dela, que acabou sendo expulso na partida, facilitando o triunfo botafoguense. No campo, apesar de não ter sido uma exibição brilhante, o Botafogo foi eficiente. Renato Paiva reconheceu que o time teve posse de bola, mas faltou criar mais chances claras. O Santos foi mais agressivo, em alguns momentos acertou até bola na trave, mas a estrela do time carioca brilhou nas horas decisivas. As mudanças feitas durante o jogo surtiram efeito e com a superioridade numérica, o Botafogo aproveitou melhor os espaços. Paiva destacou também a importância do apoio da torcida que compareceu mesmo fora de casa e empurrou o time o tempo todo. Para ele, mais importante do que a atuação foi a vitória e principalmente o fato de conquistar os primeiros 3 pontos longe do Rio de Janeiro e sem sofrer gols. A confiança está em alta, o elenco parece estar mais encorpado e a expectativa é de que, com os novos reforços e a aproximação das fases decisivas das Copas, o time evolua ainda mais. A fase é boa, os resultados começaram a aparecer e o Botafogo mostra que pode sim sonhar com voos maiores. O objetivo agora é consolidar essa subida na tabela, seguir firme nas Copas e transformar essa empolgação em conquistas concretas. Mesmo com todas as incertezas que cercavam o início da temporada, o Botafogo vai provando jogo após jogo que tem potencial para ir longe. A confiança que parecia abalada por anos de frustração vem sendo reconstruída e cada vitória tem sabor. De afirmação, a vitória mais recente fora de casa serviu como um recado claro: o time pode jogar mal, pode não ser brilhante tecnicamente, mas quando é eficiente e competitivo, os resultados aparecem, e foi isso que se viu em campo. A equipe soube sofrer quando precisou, teve maturidade para controlar o jogo, mesmo sem criar tantas chances, e contou com o brilho individual de alguns jogadores que decidiram na hora certa. Renato Paiva, em sua análise após a partida, foi direto ao reconhecer que o time não fez uma grande exibição. Mas ele também destacou um ponto importante: nem sempre é possível dominar o adversário tecnicamente, especialmente fora de casa, e contra times que sabem explorar bem os momentos de transição. O Santos, mesmo em má fase, ainda é uma equipe perigosa com jogadores de velocidade e que sabem aproveitar os vacilos. O Botafogo conseguiu anular essas qualidades em grande parte do jogo e, mesmo com dificuldades ofensivas, soube se adaptar ao que a partida exigia. A postura do time também vem chamando atenção. Antes criticado por oscilar demais e por parecer emocionalmente frágil em jogos grandes, o Botafogo atual mostra outra cara. É uma equipe que parece mais equilibrada mentalmente, que entende melhor os momentos do jogo e que sabe a hora de acelerar e a hora de segurar. Isso é reflexo do trabalho do treinador, mas também da maturação do elenco que está começando a entender sua própria força. E é nesse contexto que a chegada dos novos reforços pode ser fundamental. Caio Pantaleão chega para aumentar a disputa no setor defensivo, enquanto Álvaro Montouro, uma promessa argentina, surge como uma aposta interessante para o meio-campo. Mesmo que ainda não estejam prontos para assumir a titularidade de imediato, são nomes que ampliam o leque de opções de Renato Paiva e que podem ser decisivos mais à frente quando o calendário apertar de vez. O planejamento da diretoria em reforçar o elenco antes das fases decisivas das Copas mostra que o clube está pensando grande. Outro ponto que não pode passar batido é o calendário intenso que o Botafogo terá pela frente. Depois do duelo contra o Ceará, que vale muito mais do que 3 pontos pela tabela, vem uma maratona de jogos importantes, incluindo as oitavas, de final da Copa do Brasil e da Libertadores, além do Super Mundial nos Estados Unidos. É um cenário que exige elenco numeroso, rodagem e inteligência para saber dosar os esforços. Por isso, a chegada de reforços, o retorno de jogadores que estavam no departamento médico e a boa fase de atletas que estavam em baixa são fatores que ajudam o Botafogo a se manter competitivo em todas as frentes. A torcida também tem feito a sua parte. Mesmo jogando fora do Rio de Janeiro, o apoio tem sido constante e barulhento. Os torcedores entenderam que esse é um momento de retomada e estão caminhando junto com o time. Essa conexão é importante porque dá confiança ao grupo e cria um ambiente mais leve para o desenvolvimento do trabalho.
A expectativa para o jogo de quarta-feira é de casa cheia mesmo sendo no meio da semana, porque a galera sabe que pode ser uma noite para consolidar essa arrancada que o time começou a desenhar. No meio de tudo isso, a polêmica com a irmã do Neymar acabou servindo como um tempero inusitado. O que era para ser apenas uma postagem virou assunto entre os botafoguenses que reagiram com bom humor e ironia. Em tempos de redes sociais, qualquer atitude vira pauta ainda mais quando envolve figuras públicas. A questão toda acabou reforçando o sentimento de identidade do torcedor com o clube. Enquanto uns desistem, outros seguem firmes. E quem está com o Botafogo agora vive um momento de expectativa e esperança. O elenco também parece entender essa responsabilidade. Jogadores como Tiquinho, Marçal, Eduardo e Gatito estão assumindo papéis de liderança dentro e fora de campo. São atletas experientes que já passaram por muitos momentos no futebol e que sabem como manter o grupo focado. Mesmo os mais jovens, como Savarino, que agora foi chamado para defender sua seleção, têm mostrado maturidade e compromisso. O clima nos bastidores é bom, o que ajuda demais na hora em que a bola rola. O jogo contra o Ceará será mais do que apenas uma partida atrasada. É a chance de afirmar com pontos na tabela tudo aquilo que o Botafogo vem tentando construir. Vencer esse confronto não só coloca o time no G6, como o insere definitivamente na briga pelo título. 4 pontos de distância para o vice-líder em junho não é pouca coisa. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas estar nesse bolo agora é sinal de que o time está no caminho certo. Claro que nem tudo são flores. O Botafogo ainda precisa melhorar ofensivamente. Renato Paiva sabe disso e deixou claro na entrevista pós-jogo que espera uma produção maior do time com a bola. Ter posse é importante, mas é preciso transformar essa posse em chances reais de gol. Foi o que faltou na última vitória e é algo que precisa evoluir, especialmente nos jogos em que o adversário não oferece tanto espaço. Equipes que se fecham exigem mais criatividade e mais movimentação. E aí é onde os reforços e ajustes táticos podem fazer diferença. A pausa para a data FIFA também será crucial. Vai ser um momento importante para recuperar jogadores, ajustar detalhes, integrar melhor os reforços e talvez até buscar mais nomes no mercado se surgir oportunidade. A comissão técnica já deixou claro que o elenco precisa de mais peças para aguentar o ritmo das competições. E com a chance real de disputar fases decisivas, o clube não pode perder tempo. O momento é de ação. Aliás, a perspectiva de disputar o Super Mundial nos Estados Unidos é algo que tem mexido com o imaginário do torcedor. Não é todo dia que um clube brasileiro tem a oportunidade de participar de uma competição internacional com esse peso. E o Botafogo vai com tudo tentando usar essa vitrine para mostrar que voltou a ser grande. A viagem está marcada, a logística está pronta. E se tudo correr bem até lá, o time embarca com moral elevada e com a confiança da torcida em alta. Essa confiança, inclusive, pode ser o diferencial. Em um futebol cada vez mais nivelado, quem acredita mais muitas vezes leva vantagem. E o Botafogo, neste momento, tem motivos de sobra para acreditar. Tem um treinador que está tentando implementar uma ideia de jogo, tem jogadores comprometidos, tem reforços chegando e, acima de tudo, tem uma torcida que voltou a sonhar. A caminhada ainda é longa, mas a direção é promissora. O momento exige foco, seriedade e, ao mesmo tempo, ousadia. Não dá para jogar pequeno. O Botafogo precisa entrar em cada jogo com a mentalidade de quem quer ser campeão. Não só de jogo em jogo, mas de algo maior. E para isso cada detalhe conta. A recuperação física dos atletas, a escolha certa nas substituições, a leitura correta dos adversários, tudo isso vai fazer a diferença lá na frente. Com tantos desafios vindo pela frente, o Botafogo tem agora a oportunidade de transformar promessa em realidade. A fase ainda não é a ideal, mas é sólida. O caminho não é simples, mas está sendo trilhado com passos firmes. Resta saber até onde esse time pode chegar. Por enquanto, os sinais são de que o melhor ainda está por vir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O mundo do futebol foi sacudido nesta semana por um rumor que, se confirmado, promete mexer com o cenário esportivo internacional.
Especulações cada vez mais fortes indicam que Almada e Luiz Henrique podem estar de volta ao Botafogo, justamente para reforçar a equipe na disputa do tão aguardado Super Mundial de Clubes. Fontes próximas à diretoria alvinegra não confirmam oficialmente, mas também não negam a movimentação de bastidores que busca garantir os dois nomes para a competição. Almada, que já passou pelo clube e atualmente brilha no exterior, estaria entusiasmado com a possibilidade de retornar ao Rio de Janeiro para viver uma das maiores experiências de sua carreira. O meia argentino, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, poderia ser uma peça-chave para o esquema tático que o Botafogo pretende implementar no torneio, que reunirá as maiores potências do futebol mundial em uma disputa inédita e histórica. Já Luiz Henrique, outro nome que surgiu nos corredores de General Severiano, mantém forte ligação afetiva com o Botafogo e teria sinalizado positivamente para um eventual retorno. O atacante, atualmente atuando na Europa, vê com bons olhos a oportunidade de vestir novamente a camisa alvinegra, especialmente em uma competição do calibre do Super Mundial. Seu retorno agregaria qualidade, velocidade e força ofensiva ao elenco, além de aumentar a identificação com a torcida, que sempre o tratou com carinho. O Botafogo, por sua vez, estaria articulando as negociações com cautela, consciente de que a janela internacional de transferências pode favorecer esses movimentos. A diretoria trabalha em silêncio, mas a informação que circula entre empresários e analistas do mercado é que há sim tratativas em andamento para viabilizar os reforços. Ainda que, por enquanto, tudo não passe de um rumor, a possibilidade de ver Almada e Luiz Henrique novamente com a camisa do Glorioso empolga os torcedores e alimenta os debates esportivos. As redes sociais ferveram nos últimos dias, com alvinegros manifestando entusiasmo e esperança de que a diretoria consiga concretizar essas contratações de impacto. O Super Mundial, previsto para reunir os campeões e grandes clubes de todos os continentes, exige um elenco robusto e qualificado, e o Botafogo parece disposto a se fortalecer para brigar de igual para igual com as principais potências do planeta. Enquanto os rumores se intensificam, resta aguardar os próximos capítulos dessa novela, que já começa a ganhar contornos épicos nos bastidores do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.